que nos encoraja a encarar os desafios de grandes ideias para tornar as grandes ideias um produto? As necessidades. Então é muito importante a gente olhar para as necessidades, nos encorajarmos para buscar soluções a partir das técnicas de engenharia. Mas como conhecer as necessidades? Através dos questionários abertos, questionários fechados, e também separando essas necessidades em nível primário e nível secundário e o que são requisitos de projeto. Então nós vamos ver nesse vídeo sobre o levantamento das necessidades, questionários abertos e questionários fechados. Levantamento das necessidades dentro da disciplina de projeto de máquinas. As necessidades dos clientes podem ser obtidas a partir de dados oriundos de coleta documental, questionários, entrevista, observação, análise de conteúdo e escala para medir atitudes. Vamos ver cada uma delas. A coleta documental, a partir de fichas, relatórios, arquivos de outras empresas que têm a informação do produto. Qual é a vantagem? Reduz o tempo da pesquisa e dos custos. As desvantagens: dados incompletos ou inacessíveis, falta informação ou mesmo dados que não podem ser publicados. Hoje existem empresas específicas no levantamento das necessidades, inclusive está sendo usado a própria internet e as redes sociais para levantar alguns dados de alguns clientes de forma legal ou de forma ilegal. Questionário. É um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito das variáveis e ou de situações que se deseja medir ou descrever. Os questionários podem ser redigidos em forma de perguntas abertas, fechadas ou mistas. O que é o questionário aberto? O questionário aberto é um questionário de forma qualitativa e permite ao sujeito ou informante responder livremente usando uma linguagem própria. Quais são as vantagens? Possibilita uma investigação mais profunda e precisa, permite identificar o pensamento ou posicionamento do informante acerca do que foi questionado. E quais são as desvantagens? Difícil tabulação dos dados no tratamento posterior estatístico e interpretação das respostas, análise complexa, cansativa e demorada. Questionário fechado. Apresenta informações mais quantitativas. Não permite que o sujeito informante expresse suas ideias ou opiniões porque as perguntas são pré-definidas. Quais são as vantagens? Facilita a tabulação dos resultados. Desvantagem: restringe a liberdade das respostas. As perguntas fechadas podem ser classificadas de acordo com o número de respostas disponíveis. O questionário fechado pode ter duas respostas, chamado de dicotômico. O exemplo é uma resposta sim ou não. Pode ter três respostas contendo o não sei, sim, não sei e não, sendo chamado um questionário fechado tricotômico, ou um questionário de múltiplas escolhas, onde apresenta uma série de possíveis respostas: excelente, muito bom, bom, regular ou insuficiente. Por exemplo, você sentiu sono durante a execução desta tarefa? Sim ou não? E durante a execução desta tarefa, você pode afirmar: permaneci o tempo todo atento? Tive pequenos lapsos de atenção? Tive grandes lapsos de atenção? Ou foi impossível permanecer atento? A entrevista. A entrevista envolve duas pessoas face a face, em que uma delas formula questões e a outra responde. Pode ser uma entrevista estruturada, onde você tem um roteiro de entrevista. Uma entrevista previamente definida, com perguntas prévias, ou uma entrevista semi-estruturada, quando planeja-se as perguntas, mas se admite ampliar o tema durante a entrevista. Observação. A observação é um instrumento de medida imprescindível em qualquer processo de pesquisa científica e no desenvolvimento de um projeto. Pode conjugar-se a outras técnicas de coleta de dados ou ser empregado de forma independente ou exclusiva. É a captação clara do objeto examinado. Requer planejamento prévio do que se vai observar. Na verdade, a observação traz muitas alternativas de projeto. É muito importante a gente estar atento ao nosso meio, o que acontece ao nosso redor, para captar então a imagem do objeto, para captar as necessidades.
Análise de conteúdo é a técnica usada para estudar e analisar as variáveis de maneira objetiva, sistemática e quantitativa. Pode ser aplicada virtualmente a qualquer forma de comunicação, artigos, imprensa, livros, conversas, cartas, regulamentos, rádio e televisão. O pesquisador pode analisar a personalidade de alguém, avaliando seus escritos, as intenções, análise dos conteúdos das mensagens, desvendar as ideologias, auditar conteúdo das comunicações e compará-los com padrões ou determinados objetivos. As mensagens que você coloca na rede social podem falar sobre você, pode mencionar as suas características, os seus pensamentos, as suas ideologias e quais são as suas necessidades. Portanto, se você pesquisou, por exemplo, sobre um tênis, você talvez está precisando de um tênis. E é isso que o sistema inteligente das redes sociais vem fazendo, trazendo propagandas, trazendo anúncios sobre o que você pesquisa, sobre o que você analisa, ou seja, análise de conteúdo. Existem empresas que se ocupam dessas informações, pagam por essas informações, ou você pode então adquirir essas informações de algumas empresas que trabalham com essa análise de conteúdo. Esse trabalho de análise e de entrevistas ou de questionário muitas vezes é feito por um setor separado, pelo setor de marketing, mas com a presença talvez de algumas pessoas do setor de engenharia. Escala para medir atitudes pressupõe que a atitude é uma predisposição aprendida pelo sujeito para responder consistentemente, de maneira favorável ou desfavorável, acerca de um objeto ou representação simbólica. A atitude está relacionada com o comportamento do sujeito em relação ao objeto, símbolo ou situação que lhe é apresentada. Tipos de escalas desses instrumentos de medição de atitude: escalonamento tipo Likert, diferencial semântico, escala de importância e escala de avaliação. Escalonamento tipo Likert consiste em um conjunto de itens apresentado em forma de afirmações ou juízo, onde se pede aos sujeitos que externem suas reações, escolhendo dos 5 ou 7 pontos de uma escala. O sujeito obtém uma pontuação para cada item. O somatório desses valores, pontos, indicará sua atitude favorável ou desfavorável em relação ao objeto. Por exemplo, uma escala de concordância: concordo totalmente, concordo, nem concordo nem discordo, discordo, discordo totalmente. Uma escala de afirmação: sim, provavelmente sim, indeciso, provavelmente não e definitivamente não. Uma análise de atitude através do instrumento diferencial semântico: um conceito favorável, indo de uma escala de +3 até -3, justo ou injusto, barato ou caro, seguro ou perigoso, útil ou inútil, responsável ou irresponsável, educa ou deseduca. Então, o sujeito aqui, ele pontua nessas escalas. Análise de atitude através de uma escala de importância: extremamente importante, muito importante, importante, pouco importante ou sem importância. Pontuação: extremamente importante, muito importante, importante, pouco importante ou sem importância. Escala de avaliação: a escala de importância: excelente, muito bom, bom, regular ou insuficiente. Pontuação: excelente, muito bom, bom, regular ou insuficiente. Então aqui nós temos as formas de obter as necessidades através dos instrumentos de análise de escala, através dos questionários aberto ou fechado. E aí a gente precisa entender o que? A voz do consumidor. Ouvir a voz do consumidor. Outras formas de pensar na voz do consumidor incluem necessidade do consumidor, desejos do consumidor, atributos do consumidor, requisitos do consumidor. As necessidades do consumidor são tipicamente obtidas em entrevistas qualitativas. Essas desenvolvem e identificam as necessidades em linguagem informal. Tipicamente, cada necessidade é uma frase curta. Aqui é importante a proximidade com a linguagem própria do consumidor. Planejando as entrevistas. Quem são os consumidores? Quantas entrevistas serão necessárias? Que tipo de comunicação é mais adequada? Entre outros relacionados a setores específicos de mercado irão surgir nessa fase.
Ao final do planejamento, os questionários estarão prontos, bem como as diretrizes para a determinação da voz do consumidor. Interação com os consumidores. Existem vários tipos de interações possíveis com os consumidores, sendo as mais utilizadas as entrevistas e observação no ambiente de uso. Desenvolver uma imagem do consumidor. Após a interação com os consumidores, a equipe irá avaliar todos os dados levantados, utilizando-se de diagramas de afinidade e outras ferramentas que tornam-se viáveis para a determinação dos principais grupos de necessidades. Com esta etapa, o grupo obtém uma visão melhor detalhada e mais homogênea do consumidor. Tornar as necessidades claras. Pode-se facilmente obter algumas centenas de frases de necessidades específicas. Seguramente, entre essas encontraremos muitas ambiguidades e duplicações com pequenas diferenças. Por isso é necessária uma revisão da imagem do consumidor, tornando claro ambiguidades, separando ideias compostas e trazendo todas as frases para o mesmo nível de entendimento ou abstração. Selecionar vozes expressivas. As necessidades do consumidor são priorizadas, logo a equipe pode concentrar-se nas poucas necessidades vitais que tornarão o produto um sucesso. Trabalhar com muitos itens tornará o processo inadequado e não trará resultados positivos. A seleção deve resultar algo entre 15 a 30 necessidades do consumidor. As entrevistas são então através de questionários abertos de uma forma qualitativa ou através de um questionário fechado quantitativa. Inicialmente se faz um questionário aberto com as avaliações qualitativas e após disso se separa então as perguntas e as respostas, as que têm mais relevância ao teu projeto, depois de uma análise das entrevistas com respostas qualitativas, se faz o questionário fechado através da análise quantitativa. Então é importante definir o objetivo da pesquisa, a amostra investigada, elaborar um questionário aberto com perguntas amplas e elaborar o desdobramento da qualidade, ou seja, separando algumas informações do questionário aberto, já pensando em desenvolver um questionário fechado, onde se terá então os níveis de importância, os níveis de escala na análise dessas necessidades. O questionário aberto e a árvore da qualidade demandada. Uma das maneiras de obter a qualidade demandada é através de um questionário com questões abertas, aplicado a um grupo de consumidores de tamanho de amostra arbitrário. Esses dados servirão de base para a construção da árvore da qualidade demandada e para a posterior elaboração do questionário fechado. Por exemplo, aqui nós temos um questionário aberto para um produto de creme para alisar os cabelos. É importante sempre, nesses quadros de entrevista ou de pesquisa, ter informações do que está sendo feito. Por exemplo, nesse quadro inicial tem a informação que está sendo realizada uma pesquisa para saber sua opinião sobre o consumo de cremes para cabelo. Suas informações vão nos ajudar a atender suas necessidades. Obrigado pela sua colaboração. A informação do sexo, do tipo do cabelo e a idade. Você utiliza ou utilizaria cremes para deixar o cabelo com aspecto liso ou de baixo volume? Sim. Então continua a pesquisa. Não. Obrigado pela atenção. Que características o produto deve conter no ato da compra? Quais os principais resultados que você espera desse produto? Em relação aos produtos existentes, quais as principais deficiências? Como deve ser a embalagem? Quais as principais características do produto dentro da embalagem? Onde gostaria de comprar esse tipo de produto? Que faixa de preço você considera justo para esse produto, em reais? Então, através dessas perguntas, nós iremos obter informações para o desenvolvimento aí do nosso produto, depois a partir também da separação dessas respostas e uma análise da árvore de qualidade demandada. Essas perguntas podem ter essas características, outras características, mas é muito importante conhecer, né, o que o cliente espera do produto, quanto que ele pode pagar por esse produto. Veja que aqui tem uma preocupação já com a embalagem desse produto, mas todo o questionário de forma aberta.
E no caso das respostas obtidas, né, foi feita aí já uma separação, uma análise das respostas e se separou assim, principalmente para que características são decisivas no ato da compra. Foi o preço, a marca, o volume, a embalagem não pode ser quebradiça, informações do fabricante e bom cheiro. Quais os principais resultados que você espera deste produto? Então, deixe o cabelo assentado, baixar o volume, cabelo sedoso, mais brilho, não deixe aspecto gorduroso, tire fios arrepiados e manter cabelos lisos. Em relação aos produtos existentes, quais as principais deficiências? O custo, o efeito temporário, danifica o cabelo com uso prolongado e deixa um cabelo pesado. Como deve ser a embalagem? Não quebradiça, atrativa, colorida, fácil de transportar, não vaze, fácil de abrir e fechar. Quais as principais características do produto dentro da embalagem? Não escorra nos dedos, espalhe facilmente, fácil de remover e deixar sedoso na hora. Então, através desse questionário, se tem aí algumas respostas e já se foi feita uma análise dessas respostas, separando em frases curtas, em mais ou menos funções que tem que ter esses produtos, características, e assim a gente pode pensar em separar ainda mais essas qualidades, essas necessidades, a partir da árvore da qualidade demandada. Então, para a elaboração da árvore da qualidade demandada, os itens de qualidade obtidos através da pesquisa foram desdobrados em níveis primário, secundário e terciário. As reclamações de qualidades negativas devem ser transformadas em qualidades positivas e deve-se realizar ajustes, no sentido de equilibrar o número de itens em cada nível secundário, agrupando superposições. Por exemplo, no nível primário, se dividiu o que são efeitos diretos no cabelo, o que seriam efeitos secundários no cabelo, como uma característica da embalagem e características físico-químicas. Então, conhecendo um pouco mais do que você quer desenvolver, você consegue separar em grandes grupos as suas respostas. Esse seria o nível primário. No nível secundário, dentro dos efeitos diretos no cabelo, foi separado aqui o que implica diretamente no cabelo, que é baixar o volume, deixar sedoso, deixar brilhante, deixar cabelo perfumado e tirar fios arrepiados. Do questionário foram separados os que estão vinculados aos efeitos secundários no cabelo: não desbotar a cor do cabelo, proteger o cabelo, nutrir o cabelo e não irritar o couro cabeludo. Na verdade, olhando para as qualidades secundárias, a gente já observa itens que deve sim ter no teu produto, não tem contestação, é importante ou é um item de norma, então você já tem como isso sendo um item de projeto. Por exemplo, não desbotar a cor do cabelo, isso é muito importante, né? Senão você vai ter problemas em relação ao teu produto. O teu produto não vai ser considerado bom ou ruim, ele vai ser retirado do mercado, né? Então, não desbotar a cor do cabelo passa a ser um item de projeto. Você já separa isso. Não irritar o couro cabeludo é um item de norma, é um item que precisa estar atento no desenvolvimento desse produto. Então, passa a ser um item de projeto. Dentro da embalagem, se tem um nível secundário, ser atrativa, ser colorida, ser fácil de transportar e ser fácil de abrir e fechar são requisitos importantes para essa embalagem. Mas tem dois itens muito importantes aqui: não ser quebradiça e não vazar, que devem atender aí e não tem contestação. Então também são itens de projeto. Você verifica esses itens de projeto onde você não tem contestação, tem que ser assim, existem normas especificando, e uma vez isso não atendido, pode fazer com que o seu produto seja retirado do mercado e você talvez responda judicialmente por algo que aconteça em relação a esse produto. Características físico e químicas: não escorrer pelo dedo, espalhar facilmente no cabelo, fácil de ser removido e deixar cabelo sedoso na aplicação. Então, a partir da árvore da qualidade demandada,
a gente consegue desenvolver um questionário fechado. O questionário fechado, ele tem análise quantitativa, e é importante não incluir nesse questionário, nessa árvore, os itens de projeto. Os itens de projeto já estão definidos, que são itens que não há contestação, vão estar dentro do teu projeto, portanto, não seria interessante estar no questionário fechado. E distinguir a qualidade demandada de soluções de projeto, itens de projeto. Exemplo de questionário fechado para um pão de queijo, um sabor agradável e versus ter sabor provolone. Um questionário quantitativo, então, do pão de queijo é um questionário fechado, também tem um cabeçalho que tem as informações e traz aqui as qualidades do produto, a aparência do produto, a embalagem do produto e diferencial do produto. E a escala de importância, né, muito importante e até sem importância. E depois, além disso, nos requisitos primários, pediu-se para ordenar, né, de 1 a 4 que são mais importantes. A realização desse questionário fechado vai ajudar muito no desenvolvimento do projeto. As entrevistas, por exemplo, existem formas de desenvolver entrevista, mas também uma entrevista planejada, existe um cabeçalho e você pode fazer algumas perguntas, por exemplo, sobre o Sistema Único de Saúde. Na sua opinião, como as pessoas que trabalham na enfermagem devem ser para que o senhor sinta-se satisfeito e bem atendido? O que ainda falta no atendimento de enfermagem para que o senhor sinta-se plenamente satisfeito? E depois de se ter essas respostas, você pode ter uma frequência, né, de como foram as respostas. Por exemplo, ser educado, carinhoso, paciente, bondoso, foi uma frequência de 113 respostas, né? Então você tem uma análise assim, por exemplo, se os enfermeiros sejam saudáveis, foi só 4 pessoas que responderam. O caso de falar menos, o enfermeiro falar menos, uma pessoa respondeu. Ajudar o médico, uma pessoa respondeu. Ter boa comunicação, atencioso, interessar-se, ouvir, conversar, comunicar, comparecer mais na enfermaria e perguntar, foram 66 vezes. Então a gente pode imaginar que a função do enfermeiro seria ajudar o médico, mas só uma pessoa respondeu isso. O que eles querem mais é que seja uma pessoa educada, carinhosa, paciente, bondosa, amável. Vejam que nem responderam aqui sobre ter conhecimento técnico de enfermaria, né? Mas sim características de próprio cunho pessoal. Fazendo o desdobramento dessa entrevista, né, tem-se um nível primário, que é ser educado, o nível secundário, então, é como ser educado, é através da cortesia no atendimento, paciente às solicitações, e um nível terciário é respondendo imediatamente às perguntas, orienta sobre a rotina hospitalar e fala compreensiva. Então, a gente conseguiu dividir as respostas em um nível primário, secundário e terciário, né? Então, todo nível terciário está dentro do nível secundário e todo nível secundário está dentro do nível primário. Então, a gente pode fazer essas perguntas, né? Como ser educado? Através de uma cortesia no atendimento e paciência às solicitações. Como que é ser cortês no atendimento? É respondendo imediatamente as perguntas, orientando sobre a rotina hospitalar, uma fala compreensiva. Aqui, no caso, já se faz um questionário fechado a partir dessas respostas, né? Então, responde imediatamente as perguntas, né? Como você viu lá em cima. Em relação à resposta rápida das perguntas, você coloca aqui, então, como qualidade exigida. Responde imediatamente as perguntas e você vai dar uma nota. Orienta sobre a rotina hospitalar, dá uma nota. Fala compreensiva. Então, aqui é uma análise de nota de 1 até 5, pode ser outros tipos de questionário, né, fechado, através, por exemplo, de grau de importância, muito importante, pouco importante, mas aqui foi de uma nota de 1 a 5 nesse caso de questionário. Vejam que a partir das respostas do questionário aberto, se fez desmembramento, e a partir desse desmembramento se tem aí o questionário fechado, a partir de frases curtas para a pessoa dar as notas. Então, o levantamento das necessidades é muito importante para o desenvolvimento de um produto,
através de questionário, através de entrevista, esse questionário de forma aberta, depois você faz o desmembramento da qualidade através da árvore de qualidade demandada, onde você separa quais são os requisitos primários, secundários e terciários, e depois você faz o questionário fechado, ponderando-se as respostas com notas ou com grau de importância. Tudo isso vai ajudar no desenvolvimento do projeto, e o próximo passo é colocar isso dentro de um desmembramento da qualidade que leva em consideração os requisitos funcionais para cada necessidade levantada. Então, cada necessidade vai se tornar para o nosso projeto uma função que a gente precisa atender. Esse atendimento dessas necessidades vai do grau de importância dado pelos clientes, e através da técnica de desdobramento da qualidade e análise de funções, vai ser possível transformar essas necessidades em requisitos funcionais e ter no final quais são as funções ou quais são as partes da máquina mais importantes no desenvolvimento desse produto para que atenda verdadeiramente às necessidades. Para coletar as informações primárias ou secundárias do mercado, é muito importante se fazer os questionários, entrevistas, pesquisas, e a gente viu a diferença entre os dados qualitativos e quantitativos nas pesquisas. E é muito importante o conhecimento do cliente através de um contato direto. Entender a mente do nosso cliente é algo muito importante. Esse exemplo é um exemplo bem típico da comunicação e do entendimento das necessidades do cliente a partir de setores das empresas. Então é muito importante que se faça um trabalho em conjunto nesse início de entendimento do que realmente o cliente deseja. Nesse caso, o cliente descreveu que queria um balanço com 3 andares. O gerente de produto descreveu então que seria uma poltrona pendurada numa árvore. A primeira versão desse projeto seria um banco só. A segunda versão seria uma alteração dessa versão anterior. O pessoal de marketing simplesmente fez um anúncio melhorado desse produto. No fim das contas, o que o cliente acabou recebendo foi algo totalmente diferente do que ele planejou inicialmente, ou ele pensou inicialmente. A mente do cliente é muito ampla e às vezes ele não consegue expressar o que realmente ele deseja. Então, os questionários de forma aberta, depois de forma fechada, podem ajudar um encaminhamento melhor para o entendimento dessas necessidades. Um exemplo claro de entendimento das necessidades é um caso que aconteceu na indústria automobilística. Havia um pedido e uma solicitação ou uma reclamação de que o vidro elétrico demorava muito para subir. Então, o pessoal da engenharia substituiu o motor elétrico da porta por um motor maior. E mesmo assim veio a reclamação: o vidro demora muito para subir. Novamente, o pessoal então substituiu o motor, colocou um motor maior, com maior potência na porta para que o vidro subisse mais rápido. E retornou essa reclamação. Então o pessoal começou a investigar um pouco melhor, mas depois de ter feito muitas alterações no motor, até não haver mais espaço para colocar um motor maior, um motor elétrico maior para acionamento do vidro. E aí foi descoberto que, na verdade, se tratava do botão de acionamento e não do motor. O botão de acionamento necessitava ser pressionado durante todo o período, todo o tempo de fechamento do vidro. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer apenas um toque. Você toca no botão do vidro, de acionamento do vidro elétrico, e o vidro sobe. Então esse é one touch, apenas um toque e o vidro fecha. Era isso que os clientes reclamavam, que o tempo do fechamento do vidro eles precisavam permanecer com a mão em cima do botão, pressionando, e aí isso também desviava um pouco a atenção no trânsito, pelo menos exigia aí uma das mãos, estar acionando o vidro, e o vidro, nem que demore 2 segundos, 1 segundo, é o tempo que você precisa deixar a sua mão sobre o botão. Então agora tem o One Touch,
que é apenas um toque para o acionamento do botão e para o acionamento do vidro elétrico. Então é muito importante esse entendimento, essa compreensão da necessidade do cliente. Nós teremos que ir a fundo, realmente entender qual é a verdadeira necessidade do nosso cliente e atender ela de forma específica.